O estádio do Arruda pode ter os seus naming rights adquiridos nas próximas temporadas? No vídeo de hoje quero trazer aqui algumas matérias que já falaram a respeito dessa possibilidade da diretoria coral, discutindo esse assunto internamente. Será que poderiam ter empresas locais para investir dentro do estádio, financiando ali principalmente a sua exposição da marca? Uma baita alternativa pelo próprio patrimônio da equipe do Santa Cruz, também pela sua visibilidade, da sua torcida e muito mais. Trazer aqui alguns outros exemplos, tanto dos mercados maiores, do nosso futebol brasileiro, que já fecharam grandes acordos dessa forma, assim também como do próprio Remo e do Paysandu, que pode ser aí algum tipo de visão que a diretoria da Coral pode ter para os próximos anos e buscar uma nova fonte de renda, visando principalmente as suas dívidas de curto prazo. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje, que quero comentar com vocês essa possibilidade de um novo nome, quem sabe, dentro do estádio do Arruda. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e também conferir nossos outros vídeos, aqui eu vou estar deixando na tela final, falando principalmente a respeito de um clube empresa dentro da equipe do Santa Cruz. Vou estar colocando na tela final para vocês acompanharem, e se inscrevam também aqui dentro do nosso canal do Black Card para ajudar a gente a chegar nessa marca de 40 mil inscritos. Gravamos vários vídeos semanalmente da equipe do Santinha, então eu conto com a ajuda de todos vocês. Só antes de começarmos, quero passar o nosso recado do nosso apoiador aqui do canal, que é a Robotip. Se eu te dissesse que por menos de R$50 você pode criar um software para postar para você, você acreditaria em mim? Pois é, essa é a alternativa, o que oferece dentro da plataforma da Robotip. Lá você pode criar os seus próprios parâmetros para as suas alertas nas apostas esportivas. Se você quiser apostar, por exemplo, em gols do time da casa, do time de fora, enfim, cartões amarelos, campeonatos tanto aqui do Brasil quanto também do futebol do exterior, você encontra lá na Robotip. Para você que vier aqui, inclusive, do nosso canal do Black Card, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, 10% de desconto no valor da sua compra. Você já faz ali um mini curso, bem rapidinho, bem explicadinho também, para você começar a apostar e faturar também com as suas apostas esportivas, sem precisar ficar assistindo todos os jogos simultaneamente. Vou estar colocando o link aqui embaixo na descrição da Robotip para você começar a automatizar as suas apostas esportivas. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa alternativa de uma nova fonte de renda para a equipe do Santa Cruz nas próximas temporadas, que é o naming rights, basicamente você vender ali por um período estipulado. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos que quero comentar com vocês logo em sequência no nosso vídeo, de mais ou menos 10 até mesmo 20 anos de duração, que pode ser uma renda extra, além, por exemplo, de os clubes do Brasil ficaram muito reféns, tanto dos direitos de transmissões, até mesmo das premiações dos campeonatos. E, por exemplo, o Santa Cruz, que é agora, vivendo esse momento muito difícil na sua história, passando pela Série C, pela Série D, onde praticamente as receitas, principalmente de visibilidade nos acordos de direito de transmissão, são praticamente mínimas, se a gente comparar principalmente com as séries A e B do futebol nacional. Então, sempre que for possível você buscar uma nova alternativa, o Santa Cruz, que obviamente já monetiza bastante através da sua torcida, pode também explorar a sua marca, que é certamente uma das maiores aqui do futebol da América do Sul. Dessa forma, uma baita alternativa é no seu estádio particular, o estádio do Arruda, construído ali ainda nos anos 60, pode ser uma boa possibilidade, principalmente por ter a equipe do Santa Cruz como o único dono e podendo negociar também essa alternativa com outros patrocinadores, para a sequência dos próximos anos. Essa possibilidade já foi discutida, inclusive lá no ano de 2015, uma matéria do Cássio Zirpoli, lá naquela temporada, abre aspas, O vice-presidente coral, o Constantino Júnior, revelou ter tido conversas com algumas empresas oferecendo a ideia. Deu o primeiro passo no modelo que ainda busca uma consolidação dentro do país. A maior barreira é o fato de que os torcedores e a imprensa ignoram os nomes mercadológicos. Um exemplo está justamente aqui no estado, com um palco em São Lourenço. O nome oficial é Itaipava Arena Pernambuco, firmado após acordo de R$100 milhões por 10 anos de duração com a cervejaria. A parte do próprio consórcio, a Itaipava é cortado. Então, assim, é uma questão realmente a ser discutida. No próprio estado de Pernambuco, tem essa referência da arena que foi para a Copa do Mundo. Entretanto, teve até mesmo um reajuste nesse valor da arena local, que foi ali no total do grupo Itaipava, de 100 milhões por 10 anos de duração, acabou ficando apenas em R$20 milhões pelos mesmos 10 anos. Então a quantia que foi certamente cortada e fez falta, mas naquela situação, com negociação com o governo, enfim, ficou uma coisa bem mais fácil de se modular do que propriamente fechando acordos com, por exemplo, os clubes que detêm os seus direitos do seu estádio, enfim, pode negociar algo melhor, visando sua conta própria.
Apesar dessas dificuldades, já como citado inclusive nessa matéria lá de 2015, que certamente o estádio já tendo um nome reconhecido, como no caso do Arruda, né, desde a sua fundação. Entretanto, dois exemplos recentes na região, assim, em regiões fora do eixo, se assim podemos dizer aqui no Brasil, que podem certamente assim ser baitas visões para o próprio Santa Cruz, outros clubes do Centro-Oeste, da região Norte e até mesmo do Nordeste do país ficarem realmente atentos para essa possibilidade. Foi o acordo fechado tanto com a equipe do Remo, quanto também com o Paysandu na Curuzu e também no estádio Baianão, com o Banco Bampará, um banco regional, né, bem tradicional na região norte do país, que pagou por 2 temporadas dos Nemi Whites dos seus estádios particulares, das duas equipes de Belém, por volta ali de mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Se a gente considerar por cada temporada, dará aí mais ou menos R$750 mil mensais. Inclusive, esse contrato que foi iniciado lá em 2020, logo ali após o final do mês de outubro, a tendência é que seja renovado ainda nesse ano de 2022, com um novo vínculo, né, de 2 anos de duração, inclusive podendo elevar essa sua quantia. Então pode ser alternativa, beleza? Se não vai dar para fechar um grande contrato, como por exemplo já fez ali com a equipe do Palmeiras, quando já inaugurou o estádio, né, o seu particular em São Paulo com o nome de Allianz Parque, que foi num contrato de 20 anos de duração por R$300 milhões. Pode ser outras alternativas também, já tendo o seu estádio particular, com a torcida reconhecendo o nome da sua fundação. Mesmo assim, pode ter um bom retorno financeiro para o clube e também para a exposição da marca. A gente pode considerar também outras grandes quantias que já foram fechadas nesses mesmos acordos, né, de Nemi Whites aqui no Brasil. Em primeiro lugar aparece tanto a equipe do Corinthians, né, que fechou com a Neoquímica recentemente, quanto também com o Palmeiras, nesse contrato de 20 anos de duração, por R$300 milhões. O primeiro caso aqui no Brasil foi ainda lá com a equipe do Atlético Paranaense, na temporada de 2005, fechou com a empresa Kyocera, do Japão, por mais ou menos R$1,5 milhão anuais, né, naquela questão, fechados de 2005 até o final do ano de 2008. Outras possibilidades também, outros clubes que já fecharam, como eu falei, a Arena de Pernambuco ficou aí por apenas R$20 milhões, um valor muito baixo por 10 anos de duração, e também a Arena Fonte Nova em Salvador foram inicialmente nesse mesmo acordo de 100 milhões por 10 anos, né, acabou ficando em apenas na metade, R$50 milhões por 10 anos de duração no consórcio, né, que administra a Arena Fonte Nova. Então a gente já começa a ver ali alguns exemplos, enfim, o Atlético Mineiro também fechando esse acordo com a MRV, que inclusive foi uma grande parceira do Santa Cruz, né, ali em meados de 2015, 2016. Além da MRV, hoje o Santa Cruz conta aí com outras grandes apoiadoras, né, que já patrocinam o time há algumas temporadas, como por exemplo a própria Brahma, que já está no futebol há alguns anos, a outra cervejaria inclusive da região nordeste do país, né, a Pitu, e também a Best Nacional, que já patrocina vários clubes de Pernambuco, tanto o Santa Cruz, o Náutico e também a equipe do Sport Recife. Então certamente, já tendo ali um conhecimento maior do futebol, poderia ser uma boa alternativa. Caso não consiga fechar grandes acordos, como por exemplo já foram aí negociados com o Corinthians e também a equipe do Palmeiras, ficando na primeira colocação se a gente considerar esses rankings, né, dos Nemi Whites fechados aqui no Brasil, aparecem os dois em um contrato de 20 anos de duração por R$300 milhões. Em seguida aparece também, né, na região nordeste do país, tanto a Fonte Nova, depois ali dos seus reajustes, ficando na casa de R$50 milhões em 20 anos de duração, e também, em 10 anos de duração, e também a Arena de Pernambuco, com R$20 milhões apenas por 10 anos nesse seu contrato. Então, se a gente não conseguir, por exemplo, imaginar fechando um grande vínculo com essas outras empresas, poderia ser uma alternativa também, assim como fez o Remo e também a equipe do Paysandu, lá desde o início da temporada, do final da temporada de 2020, com o Banco Regional, o Bampará poderia, quem sabe, ser uma boa alternativa com o próprio Banco do Nordeste, né? É raro a gente ver ali outros bancos regionais dentro aqui do Brasil, são poucos casos, como por exemplo o Banco do Nordeste na região Nordeste, né? O Bampará também na região Norte, e o Banrisul, que patrocina praticamente todos os clubes gaúchos, né? Tanto Internacional, Grêmio, Juventude, Caxias e muito mais. Então certamente essa vinculação de uma marca que pode não ser tão grande, se a gente considerar apenas no Brasil inteiro, na América do Sul, mas certamente regional, tendo essa identificação tanto com a torcida quanto também com a própria marca, né? Com o próprio clube, poderia ser um retorno bem mais viável para as duas partes, né?
tanto a equipe do Santa Cruz colocando essa grana extra dentro do seu bolso, quanto também para a própria marca tendo esse reconhecimento da torcida do Santa Cruz. Quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dessas possibilidades, né, que já foram discutidas algumas vezes na equipe do Santa Cruz. Na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para as dívidas de curto prazo, né, aquele fluxo de caixa, como eu falei, pode não ser aquela grana absurda para mudar a história de um time, mas certamente para as pequenas dívidas, enfim, algumas contratações, até mesmo na questão de pagamento, né, de grande parte dos seus salários, poderia ser uma alternativa para os próximos anos e a diretoria ficar de olho. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para conferir também nossos outros vídeos da equipe do Santa Cruz. Inclusive vou estar deixando na tela final falando sobre essa possibilidade de um clube empresa, vai estar aqui no finalzinho também para vocês acompanharem, assim também como o nosso link da Robotip, nossa apoiador aqui do canal, para você começar a automatizar as suas apostas esportivas. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!